Fala galera, eu vou do Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tô bem, né? Claro que estão bem. Tava com saudade. Ficou um dia sem SBS aí, já recebi até ameaça. Falou, ó, se não tiver SBS, vou me desinscrever do canal. Acabou o relacionamento, acabou o amor. Mas eu entendo a ânsia de vocês pelo dia mais aleatório da semana. Afinal, tudo que vocês mandam aqui se torna realidade. Sim, quem não se lembra aí de Zoro Kill Kaido? Lembram? Tem até documentário disso. Que eu sou... Oi, meu chapa. Agora mudou. Não é mais Zoro Kill Kaido não. É ZKL. É Zoro Kill Loki. É a nova aposta. Daqui a pouco tem documentário na Netflix. Esse é o SBS. Perguntas enviadas para vocês. Respondidas por eu que tenho zero gabarito. Quer mandar sua pergunta? Clica no link. Deixa a sua pergunta. E tem uma coisa que é muito melhor que o SBS. É o quê? Insider, camisa Insider. Se liga aí nesse recado que eu tenho pra você. Olha só, fevereiro é o mês do calor, da energia, das festas, das viagens inesquecíveis. Mas também é o momento de abraçar as altas temperaturas e aproveitar altas oportunidades com a melhor companhia de todas, que é a Insider. Pensada para te acompanhar em qualquer situação, a Insider se destaca com roupas leves, frescas e versáteis que proporcionam conforto e tecnologia para enfrentar o calor pelo estilo e praticidade. Seja curtindo o carnaval, explorando novos destinos ou aproveitando os dias de descanso, as peças Insider garantem o bem-estar e praticidade em todos os momentos. Eu só uso Insider. Com o portfólio da marca cada vez maior, agora você pode usar Insider do escritório à piscina. Eu trouxe aqui o cupom MANGAQ para vocês com um super desconto. E para facilitar, se você clicar no link que eu deixei aqui para você acessar o site na descrição e fixado no primeiro comentário, o cupom já é aplicado automaticamente no seu carrinho. Aproveitem as peças Insider, andem bem com quem te faz bem. Pronto, recadinho dado. Vamos lá tirar todas essas dúvidas duvidosas. Vamos lá, mas a pergunta aqui do JKL6538. Quem pintou o quadro antigo de Elbaf não foram as crianças, mas sim Joy Boy, que assim como Luffy não sabe desenhar. Gostei dessa teoria, cara. Ainda mais que a Ripley fala, né, que aquilo lá mais parece um sonho de criança. Será que foi Joy Boy realmente fazendo um planejamento? O sonho do Luffy parece conectado com isso agora, né? Porque teorizamos que o sonho do Roger, o sonho do Luffy, acaba sendo o mesmo de Joy Boy. Então tem que ser um sonho que um adulto pense e uma criança também. No caso, o Luffy pensou quando era uma criança ainda. Pode estar relacionado à união de todas as raças? Eu acho que acaba indo um pouquinho além assim, porque o Luffy, quando criança, não parecia ter um tipo de conhecimento sobre essa divisão que existiam das raças. Aí entramos na ideia de que talvez o Luffy queria fazer um reino pirata, que o mundo inteiro fosse pirata, que todo mundo pensasse como ele. Acaba sendo mais interessante, né? A maior festa do mundo, onde todos estão convidados. Então eu acho que vai um pouquinho além dele só querer... Ah, eu quero que todas as raças, tipo a Big Mom, né? A Big Mom, ela sonha com aquela utopia. O Luffy vai realizar aquilo, obviamente, mas não acho que faz parte do sonho dele. Acaba se tornando uma consequência. A parte dele querer um mundo pirata soa muito mais Luffy. Todo mundo tem que ser pirata para ser livre do jeito que ele quiser. Obviamente com a visão que ele tem do que é ser pirata. Mas é legal a sua ideia, tá? De ter sido o Joy Boy. Até porque a fala da Ripley traz disso, né? Parece mais o sonho de uma criança pintada ali. Vamos lá, Leandro Corrochano. Seria a Arca Maxim uma cópia de Uranus? Ela está no mural do Reino Antigo. Se Pluton tinha uma planta, por que Uranus não poderia ter uma? Também foi usada por Enel. Talvez não fosse uma planta, mas um hierógrafo em Xandorá. Então não sabemos de onde realmente vieram os projetos da Arca Maxim, que depois de muito tempo a gente começou a falar, pô, mas isso aqui tá... Quer dizer, acho que desde Skypiea, né? Isso aqui tá avançado demais, né? Como é que ele conseguiu projetar isso? Porque o Enel é o único que tem uma arca que é movido com esse tipo de energia, pela sua própria força, pela sua fruta. Não tem mais ninguém no mundo. Então criou-se a ideia de que aquilo poderia ser realmente um artefato antigo. Até porque não temos conhecimento de Birka e o que ela representa num contexto maior para a história. Birka poderia ser onde ficou guardado durante muito tempo, né? E quando o Enel começou a usar a Arca Maxim, começou a destruir toda a ilha lá, disparar aqueles projéteis. Obviamente que foi feito aquele paralelo com os disparos de Lulusia, porque é muito parecido. Então eu acho que a Arca Maxim pode ser algo baseado nos projetos do que é Uranus, tá? Uranus pode ser a nave que o povo da Lua desceu de lá para a Terra. E aí acabou sendo convertida para disparar energias com a Mother Flame. Mas eu acho que o Enel, sim, ele tem uma cópia desses projetos e por isso que ele fez a Arca Maxim. Muito provavelmente, como você disse,
talvez em poneglyphs ou em escritas dizendo que uma nave voadora veio de Vurt e ele queria usar essa mesma nave para voltar para lá, achando que lá era a Terra Prometida, quando na verdade era apenas a origem do seu próprio povo. Eu gosto dessa ideia de que a Arca Maxim foi feita baseada em Uranus. Não acho que é a arca que aparece no mural, mas a verdadeira, que está por trás das sombras e que Mu está utilizando agora. Vamos lá, pergunta do Denis K9 aqui. Tendo em vista a escala de poder de Mu mostrado no mural, creio que ele se referindo ao demônio grandão que aparece lá como sendo Mu, tá? E seu poder de fortalecer os seus, também entrando naquele campo da teoria de que ele concede os poderes para o Gorosei e para os Cavaleiros Sagrados. Não seria melhor Mu resolver os grandes problemas pessoalmente? Dito isto, seria possível que ele tenha medo, já que não faz sentido um ser como ele ficar parado no topo da Red Line com seus inimigos enfraquecidos por tanto tempo. Seria ele rejeitado pela própria natureza? Mar, ar, chuvas, florestas, e por isso ele não tem liberdade para ser quando deseja? E aquele espaço pessoal e florido que ele possui seria uma versão artificial na tentativa de imitar o mural? Vamos lá, a sua pergunta ela é complexa, a gente tem que dividir alguns pontos aqui. Por que o Mu não resolve as coisas sozinho? Porque nos últimos 800 anos não aconteceu nada que merecesse a sua atenção. No momento certo ele vai acabar saindo de lá. É preciso lembrar que tudo que aconteceu em One Piece, a gente está há quase 30 anos, né? Tudo que aconteceu em One Piece até agora não tem mais de 6 meses na linha temporal deles. O Luffy não tem nenhum ano navegando o Luffy. Então é por isso que ele não sai para resolver. Imagina você estar 800 anos lá no centro do mundo, controlando tudo, mantendo o status quo. E aí no período de tempo as coisas começam. E assim, vai chegar um momento que vai ter falhas, talvez dos Cavaleiros Sagrados. E aí Mu vai decidir se mover de fato. Mas é por conta disso, tá bom? A gente acaba sendo refém da passagem do tempo de One Piece. Não se passou nem 6 meses. Tô excluindo o time skip, tá bom? Mas de navegação dá 3 meses no paraíso, mais uns 3 aqui agora que a gente está no novo mundo. Então é por isso que ele acaba não intervindo. E lembre que Mu, a existência dele não tem que ser conhecida nesse momento, porque ele é uma persona do século perdido. Ele consta no livro do Gênesis como Mu Neurona como sendo um dos 20 fundadores. E você tem o conceito de que ninguém pode sentar naquele trono. E Mu se senta. Se ele se senta no trono, eu duvido que ele... não vou me sentar aqui porque eu vou me revelar. Causaria o caos no próprio governo mundial. Criaria uma ruptura ali dentro. Inclusive pode ser o começo dessa ruptura. Eles descobrirem que já tem alguém se sentando no trono do centro do mundo. Tá bom? Então é por isso que ele sempre se manteve oculto. Já a segunda parte, onde você fala, seria ele rejeitado pela natureza? Cara, a gente até fala do Flamengo. A gente não sabe o que é o tesouro sagrado de Mary Joyce. Pode ser o próprio Imo-sama, tá? Mas a fala do Flamengo ela é estranha porque ele queria o poder do Law para troca de personalidade. E ele diz que o tesouro sagrado apodrece rápido demais. Então o corpo de Mu está em um estado de decomposição, onde ele tem que ficar em um lugar ali protegido para realmente não desintegrar, como aconteceu com o Saturno, para proteger, para não ter um avanço do tempo, e por isso que ele não pode sair. É uma ideia curiosa, se ele for de quem do Flamengo estava falando. Tem ainda o chapéu de palha gigante, pode ter um corpo lá dentro, mas o conceito de apodrecer rápido demais, pode ser que Mu não seja tão imortal assim quanto imaginamos. Talvez não veio pela fruta da imortalidade, não veio pela cirurgia perene. Pode ter sido concedido talvez pelo demônio que ele acabou pegando esse poder. E não à toa a gente tem ele fazendo vários e vários poderes malucos aí de conceder coisas para o Gorosei, como até mesmo uma pseudo-imortalidade. Então pode ser por isso, seu corpo acaba ficando em estado de decomposição e ele tem que ficar parado. É uma ideia interessante. Vamos lá, o All Game, ele tá vendo um vídeo que eu fiz ali sobre a volta do Scooper Gaban, um tempo atrás, sem ser antes da revelação do capítulo, né? E ele, sendo o pai do Kron, traz uns conceitos interessantes, porque a teoria do Scooper ser o homem marcado pelas chamas, ter posse do último Poneglyph, ele gosta bastante, porque seria ele quem ensinaria e entregaria uma cópia do Poneglyph para aquele que o Roger está esperando. E também junto com isso poderia ser uma desculpa para ele não criar o filho ou casar com a Rin. A segunda parte me pegou aqui. Não vou criar o filho porque tem que ficar navegando aí para ninguém pegar essa pedra aqui, beleza? Olha, tá igual o Shanks, né? 4 bilhões de recompensa, só dívida de pensão aí. Em cada lugar que ele vai ele deixa um filho. A ideia dele ser o homem marcado é interessante, tá bom? O navio negro ser o Ouro Jackson é legal pra caramba. Mas convenhamos, acho que vocês vão concordar comigo, o Scooper Gaban, ele aparece e a gente agora clama por mais mistérios, porque Oda respondeu um dos maiores mistérios, pelo menos pra mim, era um mistério que vocês acompanham há bastante tempo,
E vocês viram, eu tô muito feliz que o Oda revelou isso, mas vocês viram falando dos meus 2 mistérios favoritos. Que era o homem na capa com Crocs, que acabou se provando ser Scopergaban por fim e não o Chique Leão Dourado. Como eu já dizia há muito tempo, não batia o cabelo nem nada. E também a esfera que puxou Capone Bege. Um deles foi respondido. Só que agora eu quero mais mistérios. Então seria interessante o Oda colocar uma outra figura aqui, como sendo o homem marcado pelas chamas, somente para deixar o quê? Nós totalmente malucos. Mas o Scopergaban, ele é uma escolha muito boa, tá bom? Ele acaba sendo uma escolha pra lá de interessante para ser quem controla e tem esse poneglyph. Porque lembre que a pedra estava na Ilha dos Homens Peixes. Após a execução do Roger, isso virou território do Barba Branca. Então alguém para pegar essa pedra e o Barba Branca não retalhar, em tese, tá? A não ser que fosse desconhecido, mas em tese tinha que ser alguém próximo ao próprio Barba Branca e também um aliado da Ilha dos Homens Peixes. E o Scopergaban, ele preenche esses 2 quesitos. Então acaba sendo uma possibilidade real de que talvez ele tenha o Ouro Jackson, todo pintado em negro. E eu quero ver esse navio navegando de novo. Gabriel Lucas, acha que o One Piece seja o milagre de Nika? Ou alguma coisa capaz de completar o poder de Nika? Talvez as armas de Nika? Isso é legal, né? Será que vai ter em Laugh Tale o escudo e a espada? Ou a lança? Os armamentos originais de Nika? Interessante pra caramba, né? O One Piece pode ser algo relacionado? Eu acho que pode. Porque você vê lá no mural, o demônio está segurando o tal do Sol Proibido, né? Os humanos tocaram o Sol Proibido. Obviamente fazendo uma alusão a Mother Flame, a energia nuclear. Mas e se isto foi gerado realmente por uma estrela cadente, por um fragmento de Nika? Talvez o seu coração está incompleto. E é por isso que o Luffy ele tem tanta fome quando ele começa a lutar. Porque não recarrega. Apesar dele emanar a energia, está faltando um pedaço dele. Como talvez sendo o próprio Sol Proibido, o tesouro One Piece ligado a isso. Então o Luffy vai devorar o One Piece e com isso vai gerar a energia para reativar as máquinas do Reino Antigo e também do Dr. Vegapunk. Pode acabar sendo esse conceito sim, tá? Eu particularmente gosto bastante de que o tesouro One Piece não é necessariamente moedas, joias, seja o Santo Graal, o cálice sagrado. Mas uma coisa relacionada a um pedaço de Nika deixado ali por Joy Boy é interessante. Porque você vê que lá é o século perdido. O que a gente supõe ser Imu está lutando contra Joy Boy, está segurando o Sol Proibido. Talvez Joy Boy conseguiu tomar isso de volta, fez o seu tesouro, né, antes da sua queda, da sua morte. E está lá esperando agora para que Luffy possa pegar aquilo e ter o apogeu e completar aí o ciclo do terceiro mundo. O terceiro mundo só pode acontecer se Nika estiver completo. No primeiro mundo, os humanos pegaram isso, com a cobiça escravizaram e usaram e causou a destruição do mundo. Nika estava incompleto. Joy Boy tentou derrotar Imu-sama, que estava de posse, mais uma vez, vou chamar de coração de Nika. Estava incompleto, foi derrotado. Luffy vai conseguir por fim pôr as mãos nessa peça que falta, atingir a totalidade do Deus do Sol e com isso salvar o mundo e trazer o amanhecer para todos. É legal isso daí, viu? Artfield Workshop. No meu último vídeo eu mencionei que os gigantes malignos estão provavelmente extintos. A dúvida dele é: os Numbers do Kaido não são gigantes malignos? Eles são falhas, tá bom? Eles são uma tentativa de gigantificação feita pelo governo mundial lá em Punk Hazard, feito pelo Caesar. Mas eles são falhas. Você pode ver inclusive que eles não raciocinam muito bem, tá? E eles não possuem de fato o padrão geral de um gigante maligno. Em tese eles possuem o DNA, mas eles não são uma totalidade do que eles poderiam ser no seu auge, no seu apogeu, né? Então não são, vamos colocar que não são. São clones, são tentativas. É como você falar que os serafins são lunarianos 100%. Também não são, porque tem uma mescla de muitas coisas. Parte cyborg, não é como o Albert, não é como o King, tá? Então quando eu cito que os gigantes malignos estão extintos, eu me refiro à raça original. A gente ainda pode ter os Onis, que gerou o sangue do Loki e do Kaido, que é bem interessante. E os Numbers como sendo remanescentes. Quem sabe eles possam reinaugurar sim essa raça em algum momento, que é o que eu acho que vai acabar acontecendo. As raças elas vão reexistir novamente. O processo de gigantificação talvez seja possível acontecer. Gigantes malignos vão ser clonados. Então quando a gente fala de extintos é por conta disso. E o Loki ele pode ser um representante inclusive dos gigantes malignos durante a guerra final, tá bom? Conceito Joyce Santana. Eu falei que a imagem de Imu ali estava em cima da silhueta que parecia um elefante, né? Poderia ser esse o pecado de Zunisha? Ele ter sido controlado e ajudado Imu a fugir do dilúvio e por isso ele pede desculpas a Luffy, no caso Joy Boy, pela sua falha? Eu acho que sim, tá? Apesar do mural não deixar claro, porque você vê que as outras silhuetas elas são mais... Você consegue reconhecer o que está de fato desenhado.
com o que a gente chama de Zunisha ali, ele é estranho, né? Porque, sei lá, parece que tem remos e a Arca Noa tá conectada ali do ladinho. Mas pra mim parece uma representação de Zunisha. E eu gosto da ideia de que Imu está ligado diretamente ao pecado de Zunisha. A falha que Zunisha teve com Joy Boy, impedindo que Zunisha fizesse o que tinha sido acordado, como, a exemplo, levar a ilha de Zou para algum... Lembra que tem a profecia de Zou, né? Que no momento certo os Minks vão acabar achando um novo lugar para sua morada e vão deixar as costas do elefante. Então não só não levando os Minks para o seu destino final, mas também a Arca Noa, que parece estar conectada ali. Talvez o Zunisha tinha que levar a Arca Noa para algum momento. E o que Imu fez? Impediu esse avanço, afundou a Arca Noa, danificando ela e deixando no fundo do mar. E com isso não conseguiu deixar que Joy Boy cumprisse a promessa, que era levar Poseidon e os Homens Peixes para a superfície. Imu pode ter feito uma intervenção ali e Zunisha acaba saindo meio como um traidor nessa jogada aí, porque ajudou o inimigo de Joy Boy, quando na verdade eu acho que ele acabou sendo controlado. Zunisha é muito triste, né? Você vê que Zunisha parece estar sempre triste. Então tem tudo isso relacionado. Imu controlando Zunisha, acho que dá um tom a mais assim, de você falar, puta cara, esse é vilão mesmo, né? Zunisha é tão bonzinho, impediu de cumprir seu propósito. Enzo Braz, a lua fragmentada mencionada no Harley poderia ser os D? Eu acho que todo mundo nesse momento acredita nesse ponto. Porque Imu falou que os D são cascas vazias do que eles foram. E acaba conectando um pouco essa coisa da lua fragmentada, né? Obviamente que a gente tem outras conexões com a lua muito fortes. Tem o Barba Negra olhando para a lua quando criança. Você tem os Minks, que Sulong significa leão da lua e é a forma original deles. Você tem os Kozuki e todo o povo de Wano, todas as grandes famílias pelo menos, tem lua no seu nome. Amatsuki, Shimotsuki, Kozuki terminam com lua. Você tem a meia lua lá, a lua crescente, que simboliza a aliança deles, tá bom? Eu sempre achei, vou ser sincero aqui pra vocês, tá bom? Que o D representava meio sol, porque é como se fosse o amanhecer, o sol nascendo. Também pode continuar sendo isso, mas Oda não fez nenhuma menção ao meio sol. O amanhecer só ficou no final ali com o Nika, né? No terceiro ato, no terceiro mundo. Então talvez os D sejam de fato sim a meia lua, relacionado diretamente ao que está no texto Harley, tá bom? É isso, bastante perguntas respondidas, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se chegou até aqui, ó, não esquece de deixar sua pergunta. Clica aí e deixa sua pergunta, tá bom? Meus amigos, muito obrigado, viu? Até a próxima, valeu por assistirem.